Olá galera do Doc, hoje acompanharemos a história de O Padre da Corrupção. Se você curte o conteúdo, então já vai liberando todo o seu Ki e Chakra para se inscreverem no canal e presentearem este vídeo com seu like. Agora sem mais delongas, fiquem com o resumo. A história começa com o protagonista me fazendo questionar a vida. Numa introdução bem filosófica, ele parecia estar fugindo de algo, até que foi atingido na perna por uma flecha. Ele caiu no chão repleto de neve, e sem demora, um senhor completamente coberto por roupas de frio brancas, colocou sua espada a poucos milímetros de seu pescoço, então disse para o revistarem. Mais duas pessoas vestidas do mesmo jeito, colocaram-no de joelhos e amarraram suas mãos por detrás das costas. Após vasculharem seus pertences, eles encontraram uma relíquia. Em seu ponderamento, o prota havia dito que a vida é como um ovo cozido. Porque não importa o que você faça, não tem sentido. Eu não sei se tenho QI suficiente para entender isso, mas ok. Voltando. Ele disse que lutou até não poder mais, porém no fim, foi eliminado, assim como no jogo. Deitado na neve com a cabeça desvinculada ao corpo, o prota disse para a mão da corrupção não ficar irritada. Se era sobre a divindade dentro da relíquia que ela estaria preocupada, ela não acharia que ele já não teria coletado? Era por isso que não haveria necessidade de ter um rabo inútil o seguindo. Entretanto, ele acabou ficando sem dinheiro. Sua vida assim que chegou perto dos 30, o deixava cansado e ocupado demais para jogar. Era por isso que ele sempre fazia concessões com a realidade, até usava um cheat. Ele nem lembrava direito o nome do jogo ou por que o comprou, mas continuava jogando, para conseguir viver como o padre da corrupção. Para quem deseja saber o que é o padre da corrupção, ele é simplesmente o mais difícil de progredir, o mais difícil de jogar, e a classe de pior desempenho. Não havia nada que pudesse fazer quanto a seu coração ficar acelerado sempre que jogava esse jogo. Por volta de quando todos os materiais de progressão da classe acabaram e todas as suas missões de classe já haviam sido completadas, ele se tornou o padre da corrupção, e entrou no jogo. Aquela coisa que continuava gritando que nem um cantor de heavy metal, era a deusa a quem ele servia, a mãe da corrupção. Tudo havia começado 5 anos atrás, quando ele começou a servir a deusa da corrupção. Quando acordou no jogo, as únicas coisas que ele tinha eram um hobby da ordem da corrupção, e a mão da mãe da corrupção que estava estirada no seu peito. Por conta da grande presença que ele sentia conectada à mão, foi capaz de aceitar facilmente que estava dentro do jogo bem cedo. De acordo com a descrição do jogo, o padre da corrupção era um humano geneticamente modificado por substâncias ilícitas. Como resultado, ele tinha capacidade física aprimorada, sentidos aguçados, e um corpo que só podia ser eliminado por uma divindade. E talvez tenha algo de errado com sua cabeça. Embora ele nunca tenha sido capaz de suportar sangue, ver cenas macabras como aquela não o afetavam mais. O único problema era que seu corpo não era capaz de sentir nada, nem o gosto das coisas. Em uma guilda de aventureiros, o prota pedia por algum trabalho que pudesse pegar. A atendente então disse para ele aguardar um momento, talvez eles tivessem um trabalho para o padre que serve a deusa da preservação como ele. Ele apenas consentiu com um sorriso. Dentro deste lugar, após entrar na cidade do norte de Gus, ele decidiu fingir ser da ordem da preservação. Se ele fosse de uma ordem diferente, no instante que fingisse ser membro, o seu deus ficaria enfurecido e teria o marcado. Uma marca que só membros daquela ordem podem ver. Um selo de punição. Entretanto, a sua mãe era benevolente quando se trata de disfarces como este. A ordem da corrupção era inimiga de todas, consequentemente, ele era odiado por todos, pois era o único seguidor da deusa da corrupção. A atendente voltou contente por ter achado um trabalho para o prota. Ele então analisou o papel onde estavam as informações da missão. No anúncio dizia que se tratava de uma caçada de monstros e bandidos. Enquanto lia, a atendente comenta que a maioria dos outros mercenários pediriam que ela lesse tudo para eles. E com um sorriso simpático ele disse que não era uma habilidade tão especial. A partir do momento que entrou nesse mundo, ele se tornou capaz de ler e escrever a linguagem desse mundo. Depois de ter aceitado o trabalho, o prota teve a cara de pau de pedir uma parte do pagamento adiantado. Já seguindo viagem com mais algumas outras pessoas e carroças. O prota pensava sobre o discurso que a atendente fez devido sua atitude de mais cedo, e com um sorriso, disse que ela realmente gosta de falar. A partir da palavra mate, ele interpretou o que foi dito e disse para sua mãe, que no caso seria a deusa, que não estava apaixonado. E se ela continuasse ele ficaria bem chateado.
Nesse momento alguém o chama, Padre Marnar. Era um gordinho de olhos azuis e cabelo loiro, que alegremente desejava saber mais sobre o prota, perguntando se ele se importaria de falar de onde veio. Ele também mencionou que se continuassem caminhando por aquela estrada, sua vila apareceria em breve, e desejou que seu pai e mãe estivessem lá. Então o prota recordou que o nome daquele rapaz era Pierre. Durante o percurso, Pierre continuou tagarelando no pé de ouvido do prota. Ele também fala demais, pensou Marnar. Num certo momento, Pierre também mencionou que havia rumores sobre fantasmas estarem sequestrando os fazendeiros naquela estrada. Após ter dito aquilo, o homem que guiava a excursão o chamou, e ele foi a seu encontro, despedindo-se do prota. A mão da corrupção dizia mate continuamente, e Marnarca perguntou por que ela pedia para eliminar todo mundo. Se ele fizesse isso, iria virar um problemão para ele. Com um olhar psicótico, Marnark disse para a mão da corrupção que ela não havia dito nada quando ele voltou para Guis. Seu filho agora estava desesperadamente precisando de 20 moedas de prata. Eu gostaria de passar esse inverno no calor, obrigado, disse ele. A mão ficou triste com o jeito que o prota se dirigiu a ela. Ele admitiu que tinha sido um pouco agressivo demais, e disse para que ela não ficasse triste assim, o que pareceu ter funcionado. Depois de terem feito as pazes, o prota perguntou para a mão da corrupção em quantos dedos ela avaliaria o pessoal. Então ela deu um dedo para Pierre, e 2 dedos para o homem ao seu lado. A partir daquela informação, o prota pensou que não havia ninguém especial. Se ele eliminasse todo mundo e os mandasse para a mãe da corrupção, ele seria capaz de receber divindade de acordo com o número de dedos que ela avaliou. 1 dedo vale 10 de divindade, 2 dedos valem 100, 3 dedos valem 1000, 4 dedos valem 10.000, e 5 dedos valem 100.000 de divindade. Se ele conseguir coletar 10.000 de divindade, conseguirá receber uma autoridade. Graças ao sistema, ele foi capaz de absorver a divindade da relíquia sagrada e ganhar uma autoridade. Atualmente existem 12 relíquias. A mãe da corrupção lhe disse que se ele fosse capaz de coletar a divindade de todas as relíquias, todos os seus desejos seriam realizados. Então primeiramente ele pensava em recuperar seu paladar. De repente, ele ouviu Pierre, que aproximava-se dizendo que o capitão lhe disse para não perturbá-lo tanto, que se ele continuasse falando assim até o amanhecer, ele ficaria irritado. O Marnark disse que estava tudo bem, não precisava se preocupar com ele. Nesse instante, ele viu que estavam sendo atacados com várias flechas. Pierre, que ainda estava confuso com a situação, foi arremessado para longe pelo prota, que se colocou na frente das flechas que vinham em sua direção. Elas o acertaram em cheio, e ele caiu, aparentemente desacordado. Ele ficou deitado no chão, e cogitou que pudessem ser bandidos. A mão da corrupção continuava dizendo mate, e o prota interpretou que ela estava querendo que ele se fingisse de morto e coletasse a divindade deles quando tiver a chance. Essa seria a coisa mais fácil de se fazer. Entretanto, em primeiro lugar ele fazia as coisas daquele jeito. Então, ele se levantou e empunhou habilmente a espada que avistou em sua frente, pronto para lutar. Então partiu para o ataque, correndo em direção ao arqueiro atrás do arbusto e rapidamente cortou sua cabeça. Os outros bandidos ficaram em alerta, e mesmo não esperando por aquilo, decidiram dar um fim no prota. O líder disse que cuidaria dele, e ordenou que os outros viessem o ajudar, assim que lidarem com o restante deles. De repente o prota percebeu alguém, e logo depois foi atacado vigorosamente, embora tenha defendido. O homem estava cheio de confiança, enquanto o prota se mantinha calmo. Com um movimento bem forte, Marnark empurrou o bandido para longe com sua espada, e em seguida, perguntou para a mão da corrupção quantos dedos ela o classificaria. O homem mais psicótico que antes voltou a atacá-lo energeticamente. O prota conseguia defender seus ataques, mas o bandido estava o pressionando bastante. Daí a mão da corrupção mostra que aquele bandido valia 2 dedos e meio, o que espantou um pouco o prota, porque era o mesmo nível do guarda florestal que cortou sua cabeça antes. E com um sorriso, ele disse que esse jogo era muito desbalanceado. O bandido vinha em sua direção para mais uma investida, e dessa vez, ele conseguiu quebrar a espada do prota com um ataque preciso em sua lâmina. Cheio de arrogância, ele começou a gargalhar e disse que era por isso que usava aço inoxidável. O prota xingou sua arma de bosta por ela ser muito fraca. O bandido então disse que por não ter nada em particular no prota, ele o deixaria em paz, o que deixou o Marnark um pouco confuso. O bandido continuou dizendo que estavam planejando que aquele seria seu último trabalho e sairiam dali. Por isso, por que não acabarem o assunto ali, e fossem embora enquanto os dois estivessem sorrindo,
Perguntou ele. Mas o Prota decidiu fazer outra oferta. Disse para que ele parasse de ser um bandido e saísse dali imediatamente. Se fizesse isso, o Prota pegaria leve com ele. Com uma cara de quem comeu e não gostou, o bandido perguntou se ele estava falando sério. Se ele realmente achava que eles iriam apenas dizer tudo bem e ir embora. Mas no momento que o Prota iria falar, ele levou uma flechada na cabeça. O bandido convencido disse que demoraram. Ele já estava achando que iria ir de arrasta para cima. O restante do bando se reuniu e começaram a conversar entre si. Quando o líder perguntou se já eliminaram todos, um dos bandidos disse que se certificaram de acabar com cada um deles. Porém, eles ouviram a voz do Prota que perguntava se eles realmente haviam eliminado todo mundo. Os bandidos ficaram espantados. Conforme ficava de pé, o Prota questionava por que eles estavam tão surpresos. Depois de tomar uma flechada na cabeça, era a primeira vez que viam isso? Perguntou. E pela reação amedrontada de todos, o Prota concluiu que realmente era a primeira vez que viam algo assim. Então ele juntou as mãos e disse que já deu uma chance para eles, e seu pessoal respondeu com aquela flecha na cabeça. Assim que o líder percebeu que Marnark estava prestes a atacá-los, ele ordenou que seus capangas atirassem nele. Entretanto, mesmo com as flechas o acertando em diversos lugares diferentes, o Prota continuava conjurando seu feitiço como se nada estivesse acontecendo. Enquanto recitava seu ritual, os bandidos começaram a pensar que ele era um monstro por ainda estar de pé, então decidiram recuar e fugir dali. Mas infelizmente para eles, uma barreira invisível tinha sido ativada pelo Prota, os impossibilitando de fugir. A linha onde os vivos não podem passar era uma autoridade que o Padre da Corrupção deve ativar antes que possa liberar seu poder. Isso impede que os inimigos fujam e se escondam da divindade da corrupção. Ele adorava essa autoridade, disse com um sorriso sádico no rosto. Os bandidos se viram sem escolha senão lutar, então o líder ordenou que sacassem suas espadas. Mas antes que pudesse finalizar a próxima frase, ele foi esmagado por um poder avassalador. Seus capangas gritaram pelo seu capitão que naquele instante tinha sido socado contra o chão por uma criatura enorme e feroz, de 4 braços e repleta de poder. Eles se perguntavam o que era aquilo, completamente aterrorizados. Assim que gritaram monstro, a besta se enfureceu e começou a ir em direção ao restante do bando. Eles correram até o limite da barreira para escapar, mas falharam, então imploraram pelas suas vidas. Contudo, o Padre Marnark, com um sorriso no rosto, disse para a besta que, com exceção das cabeças, ele poderia fazer o que quisesse com o resto. Após isso, a besta trucidou os bandidos restantes. Depois que tudo havia acabado, a mão da corrupção pediu para que o Prota coletasse a divindade deles, mas ele disse que se fizesse isso, seus corpos iriam desaparecer, e se isso acontecesse a guilda iria investigar. Nesse momento, ele avistou Pierre, que estava quase batendo as botas no chão. Então ele decidiu que iria dar o seu melhor para salvá-lo, porque isso ajudaria na sua reputação. Portanto, ele precisava da ajuda de sua mãe, que no caso seria a mãe da corrupção. Daí ele pediu para que parasse a evolução de seus ferimentos. Algum tempo mais tarde, já em outro lugar, uma pessoa com uma relíquia em mãos perguntou o que aconteceu com o indivíduo que roubou a relíquia. O padre diante dela respondeu que ele foi decapitado no local. Então a moça pergunta o que aconteceu com o corpo, e ele respondeu que, sem suprimentos sobrando, eles não tiveram escolha senão voltar apenas com a relíquia. Então o padre chamou pela sacerdote que se distanciava dele. Logo em seguida ela disse que ele poderia voltar, porque dali para frente, ela estava pensando em embarcar numa peregrinação. O padre, surpreso, a questionou sobre o que foi dito, dizendo que aquela decisão foi bem repentina, então cogitou que poderia ser por causa da profecia, e ela confirmou seriamente que se tratava disso. E também porque ela precisava encontrar uma pessoa. A cena muda para o Prota, que caminhava na neve carregando o corpo de Pierre nas costas. Então nos é explicado que 10 anos atrás, todas as religiões receberam uma profecia. O fim visitará a casca da vida, e cairá sobre o mundo. Após ter entregado Pierre aos guardas, que se perguntavam como ele conseguiu carregar alguém com o dobro de seu peso com apenas uma mão, uma moça, dizendo que já tinha a permissão dos guardas, o cumprimentou. Já caminhando pela cidade, a moça disse para o Prota que nunca esperaria que ele fosse tão forte, baseando-se na sua aparência. Ele tenta ser humilde, e apenas diz que é um pouco forte. Em seguida ela comentou que ouviu dizer que as cabeças que o Prota levava eram a fonte de seus problemas, então disse que ao invés de ficar as carregando por aí, entregasse-as para sua guilda por enquanto. E assim ele fez. Depois ela perguntou se ele tinha um lugar para dormir.
Ele questionou se não haveria um quarto vago para ele nessa cidade grande, pois estava planejando procurar por um naquele momento. Ela disse que ele não tem um lugar para ficar, então se estivesse tudo bem, ela o convidou de um jeito fofo para dormirem na casa dela. Enquanto isso, a mãe da corrupção ficou bem perturbada com a situação, assim como Prota, que a olhou meio constrangido. Isso é tudo, galera. Estarei trazendo mais da obra conforme vocês pedirem por novos episódios. Se curtiram, saibam que o botão de se inscrever e o like adoram ser clicados por vocês, então não percam tempo e os façam felizes. Nos vemos no próximo resumo.